As ruas de Tóquio destoam do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. E isso tem um motivo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Dando continuidade ao tema de zoneamento urbano, que foi discutido no vídeo Zoneamento Urbano é muito caro, aqui mesmo no Visão Libertária, dessa vez o foco será no Japão. As cidades, de forma geral, costumam ter algum envolvimento do governo em seu planejamento. A ideia por trás desse envolvimento seria de maximizar a qualidade de vida dos habitantes, mas é óbvio que isso não dá certo, devido ao problema inevitável do planejamento central. Por mais bem intencionado que o governante seja, ele não consegue ter todas as informações necessárias para escolher o melhor para cada indivíduo. Mas, infelizmente, eles não deixam de tentar nos atrapalhar. Com seu histórico impecável, os governos decidem o que e onde pode ser construído através das chamadas zonas. Em São Paulo, atualmente, existe mais de 20 zonas, sendo que a mais restrita só permite uso residencial unifamiliar, ou seja, só permite a ocupação de uma família no edifício, e a mais livre permite uso residencial, comercial e industrial, sendo que as zonas mais comuns são as residenciais de diversos tipos. E qual a diferença de São Paulo para o Japão? Simples, até a zona mais restrita no Japão, de categoria residencial, permite residências multifamiliares, pequenos comércios e até escolas. Infelizmente, existe uma restrição para a área comercial. Ela pode ocupar no máximo 50 metros quadrados ou até metade da residência. Ainda assim, é evidente a diferença entre os graus de liberdade dessa categoria para a equivalente de São Paulo. Não obstante, é muito comum o uso das zonas quase industriais, que são consideradas mais livres do que as outras. Nessa zona, praticamente tudo é permitido, exceto fábricas, que possuem o potencial de causar danos externos. Apesar de ser considerado uma zona quase industrial, é muito comum ver residências e comércios nessas áreas. A liberdade para construir o que quiser e onde quiser é muito benéfica para a população. Isso permite que o mercado seja muito mais flexível e rápido. Por exemplo, se uma determinada rua está com uma alta demanda de frutas, alguém pode abrir uma loja em qualquer um dos lotes disponíveis sem se preocupar com o estado enchendo o saco por conta do zoneamento urbano. Uma das críticas dessa liberdade é que pode ser que, de repente, seja feita alguma construção que desvalorize o bairro em que ela está localizada. Por exemplo, um vizinho poderia abrir uma loja de peixes e isso poderia causar um odor inconveniente para você. Entretanto, se você quer controlar a propriedade do seu vizinho, que você compre ela. Usar violência para dizer o que o seu vizinho pode ou não fazer é simplesmente antiético. Além disso, um negócio que prejudicasse muito a sua vizinhança seria prejudicado também, já que é do interesse comum manter a qualidade do bairro alta. Como consequência dessa liberdade, é muito comum encontrar no Japão, principalmente em grandes cidades como Tóquio, as chamadas shotengai. Isso é definido como uma rua com mais de 30 lojas. O visual de uma shotengai chega a se parecer com a de um shopping ou o de um outdoor, mas é apenas uma rua pública. Os donos dessas lojas, inclusive, frequentemente moram nelas mesmo, no segundo andar ou na parte de trás da construção. Às vezes, a entrada de veículos é permitida, mas é mais comum essas ruas serem fechadas para pedestres. É claro, ruas comerciais não são uma exclusividade do país do sol nascente, mas elas são um aspecto muito importante para a cultura local. Sem essa liberdade de zoneamento, que consequentemente permite a construção de diversas lojas, é muito provável que o Japão, e inclusive os japoneses, fossem muito diferentes. Isso porque, atualmente, andar a pé ou de bicicleta é o mais comum nesse país, principalmente em grandes cidades. Tóquio, por exemplo, é a cidade com maior densidade de bicicletas no mundo, e o Japão também está entre os 10 países com mais bicicletas por pessoa. Um dos motivos de haver menos carros lá é devido à falta de espaço. Como todos sabem, o Japão é uma ilha, e não é só isso, mas é composto majoritariamente por um terreno montanhoso. Então, o espaço é escasso. Por isso, ter um carro lá é mais difícil do que seria em outros países de primeiro mundo, principalmente nas cidades, já que até o espaço para o estacionamento pode sair caro. Outro fator que reduz a necessidade de veículos é a qualidade dos transportes públicos. Por ser um país pequeno, construir trens-balas, por exemplo, é mais viável, e isso facilita muito a locomoção de pedestres. Entretanto, pode-se apontar também, como fator crucial para viabilizar esse estilo de vida, a facilidade de se construir comércios.
Lojas de conveniência, por exemplo, são extremamente comuns no Japão, e praticamente todo quarteirão tem uma por perto. Sem isso, talvez viver sem um carro fosse mais desafiador. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Enquanto que no Japão o número de carros por 1.000 habitantes é de aproximadamente 600 e que está em declínio, nos Estados Unidos esse número chega a quase 800 e não tem previsões de diminuir. As políticas de zoneamento americanas separam as residências das áreas comerciais, o que cria aqueles típicos subúrbios americanos, com ruas e mais ruas preenchidas exclusivamente por casas unifamiliares. Nesses subúrbios, por culpa das leis de zoneamento, é muito comum os supermercados ficarem afastados das residências, e este é um dos motivos dos supermercados lá serem tão grandes. Quem já foi ou já viu algum vídeo mostrando como é uma Target ou um Walmart, por exemplo, sabe que eles são normalmente muito grandes. São incontáveis fileiras de produtos, desde comidas até roupas, à disposição para a compra. Essa estrutura gigante não faria sentido se houvesse um mercado em cada quarteirão. Mas como a política de zoneamento separa a área comercial da residencial, ela acaba por permitir esse modelo de negócios. Uma típica família americana, quando sai ao mercado, precisa então de um carro, devido à distância entre sua casa e ele. Isso também propicia a compra de grandes quantidades. Veja bem, se é preciso gastar tempo e combustível para chegar ao mercado, o mais inteligente seria aproveitar ao máximo cada viagem. Ao invés de comprar uma caixinha de leite, por exemplo, eles compram várias, como se fosse um atacadão. Esse é, inclusive, um dos motivos dos tamanhos dos produtos lá serem tão exagerados, e tem até um episódio dos Simpsons satirizando isso. Alguns chegam até a apontar o uso de carros como um fator responsável pela diferença entre as taxas de obesidade dos Estados Unidos e do Japão, sendo que o país asiático apresenta taxas de obesidade significativamente menores. O argumento seria de que, no Japão, as pessoas andam mais, já que elas vão para o trabalho, mercado e etc., a pé ou de bicicleta. Enquanto, nos Estados Unidos, como mencionado, as pessoas utilizam mais os carros. Esse não é o único fator responsável pela diferença de peso entre os dois países, óbvio, mas provavelmente alguma influência ele tem. Além do que já foi mencionado, também pode-se atribuir a diferença de gordura entre esses países e fatores culturais e alimentícios. Chega a ser até curioso como o país do Tio Sam, tão liberal, deixa tanto a desejar nas leis de zoneamento. O Japão, nesse sentido, já está muito mais avançado, mas ainda não é totalmente livre. Eles ainda têm algumas restrições quanto ao afastamento e afins, mas é preciso reconhecer o seu mérito por não cometer os mesmos erros que outros países. Também é preciso destacar que as políticas de zoneamento nos Estados Unidos divergem muito entre cada estado. Não seria injusto criticar o país inteiro igualmente. De qualquer modo, controlar a propriedade alheia é antiético e, portanto, qualquer lei que tenha a intenção de fazer isso deve ser criticada. É estranho, né? Ficar feliz por poder fazer o que quiser na sua própria propriedade escancara a sua falta de liberdade. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Space, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!